Amém. Que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em vossos corações. A minha saudação ficou como uma saudação, como um slogan na minha vida, sempre minhas lives, adorando e glorificando o nome santo do nosso Deus, que Ele vive para todos sempre. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade nos concedido e parabenizar a vida do pastor Télcio, pastor Valdemir, pastor Cido, todos os pastores aqui presentes e todo o ministério, também a minha vida, por ser um culto de ações de graça, por um ministério que cuidam da igreja, dão a vida pela igreja do nosso Senhor. Pastores que incansavelmente oram, buscam a Deus, cuidando do rebanho, que é a menina dos olhos do Senhor. Então, sou feliz já quero aproveitar o ensejo de forma de gratidão, de reconhecimento a esta igreja e com todo o ministério desta igreja, pelo tempo acolhido a nós, ao pastor Osano e à missionária Maninha, durante esse período que aqui nós passamos, de bênçãos, de alegria, de comunhão, de vitórias, e que é uma igreja missionária, uma igreja que ela se preocupa com vidas, almas para o reino do nosso Deus. Então, eu sou muito feliz e agradecido pela vida do pastor Télcio, como um pastor, né, um pai pastor e também um irmão. E agora, praticamente, nós estamos parece meio envolvidos aí, né? Praticamente chegaram a uma conclusão, a missionária Mania, que pastor Télcio é primo dela em 3º grau. E é uma alegria muito grande para a nossa vida, né? Muito da gente ter descoberto isso, de muita pesquisa, e chegamos, na realidade, a essa conclusão correta. E eu quero agradecer por tudo que vocês fizeram, irmã Giane, pastor Télcio, todos os momentos me receberam com muito carinho, com muito amor. Essa igreja tem uma participação, tem um carinho muito grande, que essa igreja é uma igreja missionária, e eu creio que nós não vamos parar por aí, né? Deus tem algo a fazer, e nós temos que entender qual é a razão de que algo acontece na nossa vida, porque Deus está no controle de tudo. Tudo, nada acontece por acaso, se não for a permissão de Deus. Às vezes nós não entendemos, mas iremos entender lá na frente, porque Deus, Ele sabe fazer todas as coisas. E eu quero ler aqui a palavra de Deus. Eu vou me deter só, vou resumir um pouco a mensagem, porque eu vou trazer um testemunho aqui, que a missionária Mania queria trazer, e é uma coisa muito maravilhosa, coisas tremendas que Deus fez, isso na minha casa, na minha família, e eu quero agradecer a Deus, porque envolve a vida da minha neta, a Victória de Almeida Raquel Marques. Algo grande, surpreendente, algo tremendo, que vai mostrar para nós, provando a grandiosidade deste Deus que é poderoso, deste Deus que, quando Ele quer fazer, não adianta o inferno, não adianta a potestade, não adianta nada, porque Ele mesmo disse, operando eu, quem impedirá? Mas vamos ler aqui o texto da Bíblia, aos Romanos, capítulo 9, e o versículo de número 19, a absoluta soberania de Deus. Certamente me perguntarás, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem pode se opor à sua vontade? Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquele que é criado pode interpelar seu Criador, dizendo, por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem todo o direito de produzir o mesmo barro em um vaso de fins nobres e outro para um menos honrosos? Mas o que tens a dizer, se Deus suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a destruição, porque desejava manifestar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, a fim de que fossem conhecidas as riquezas da glória, para com os vasos de sua misericórdia, que preparou com grande antecedência para a sua glória. Podeis tomar assento, adorando e magnificando aquele que é rei, aquele que é soberano e aquele que vive para todo sempre. Como eu falei, eu tenho que ser grato a Deus
Porque há quase 10 anos atrás, estávamos aqui nos Estados Unidos, e quase chegando o 4 de julho, onde tem uma comemoração importante aqui nesse país, né, pastor Theo? Você estava lá, na Pensilvânia, e de repente, nas vésperas da minha nora dar à luz, ela sentiu mal, de repente já estava pago a sua cesariana, e nós estávamos lá e recebemos a mensagem, a ligação do André, falou: pai, estou aqui de joelho dobrado. A Crislane, ela está correndo risco, porque o médico deixou de passar da hora de fazer a cesariana. E ele está em desespero, a dona Maria, sua sogra, está em desespero, e colocou nós também em desespero, naquele momento. E ali nós fomos para a oração, orando e pedindo a misericórdia de Deus. Falei: Senhor, o que está acontecendo? E ali ela passou da hora, já tinha defecado, já tinha aspirado, já tinha perdido a oxigenação no cérebro dela. E ali foi um problema difícil para o médico naquele momento. E ali então, ela nasceu. Ela quase morreu, a minha nora, mas nós em oração, orando, crendo no Deus de resposta, crendo num Deus que pode, crendo no Deus de autoridade, num Deus que realiza aquilo que quando é para nós o impossível, aí entra a ação de Deus. E ali então Deus moveu os céus. Mas daí a Vitória nasceu. E qual chega para nós a notícia? Ela nasceu com um problema, com um nervo no cérebro que não tinha acabado de formar, ser encapado. E ela, então, a Vitória, naquele momento, ela passava a ter convulsões fortes. E eu fazia toda a medicação, toda ali os exames neurológicos, foi detectado que ela estava num alto grau de epilepsia. Mas ela não nasceu com aquilo. Foi um erro médico. E Deus, eu falei com Deus, nós questionamos não a Deus, porque não podemos questionar a Deus, como esta mensagem vai falar. E naquele momento, nós orando, e a minha esposa, ela disse assim: vamos fazer um voto. Ela fez um voto. E a Vitória, horas passava assim, quando ela estava tranquilo ali, naquele momento eu olhava para ela, ela dava convulsão, e nós já tinha que pegar ela e correr, não poderia demorar mais do que 5 minutos, senão ela morreria, teria um derrame cerebral. Então, várias vezes, quase chegando os 10 anos que vai fazer aqui, vai fazer em julho, dia 4, que ela vai fazer. E a missionária Maninha falou: Senhor, eu vou pagar o meu voto, mas eu quero colocar nas tuas mãos a Vitória. E eu creio a Deus, quando ela fizer antes dos seus 10 anos, ela estará totalmente curada, e eu vou pagar o meu voto. Irmão, nada como um coração quebrantado, um coração contristado, que não vai mexer com o céu, que não vai mexer com a presença do nosso Deus. E ali quando foi agora, dentro deste ano mesmo, a Vitória foi passar de novo naquela médica. Aquela médica evangélica cristã, ela falou: somente um milagre. Sua mãe está orando, seu pai está orando, sou um servo de Deus, somente um milagre aqui. E ela falou: mas eu creio também no milagre. Eles são servos de Deus, então Deus vai fazer um milagre. E ela falou: André, vamos fazer de novo agora. Já está chegando já quase o período da Vitória completar 10 anos. Então vamos fazer. A hora que ela fez os exames, ele olhou o cérebro dela, ele olhou e falou: André, o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Vou suspender agora os milagres, porque a Vitória, ela está curada antes de completar 10 anos. Esse Deus, ele merece um glória a Deus ou não merece? Ele merece toda a honra, seja dado o nome do Senhor. Então essa é a minha alegria e a minha felicidade da missionária irmã Ninha, pela bênção concedida. A Vitória está curada, já o medicamento foi tirado, era medicamento forte, pior do que o Gadernal, que você possa pensar, medicamento ali forte, terríveis, e ela hoje está tendo uma vida normal, porque o nosso Deus é Deus grande e maravilhoso. Por isso eu adoro a este Deus, por isso eu sei quem é este Deus.
E eu vi a glória de Deus várias vezes ali, estando na Flórida. Eu pude ver a manifestação de Deus ali dentro daquela casa, dentro daquele apartamento. Quando aquela pessoa chegou para mim e falou: pastor, eu estou já no estágio avançado desse problema, deste câncer. E o médico disse que não adianta mais mexer. Eu falei: mas o médico disse que não pode mexer. Mas é quando esgota todo o recurso humano, quando não há possibilidade nenhuma, aí há uma intervenção divina. Aí Deus fala: eu entrarei com a providência. E eu fiz um questionamento com ele ali, pastor Teos, que não é qualquer um que encarava. Eu cheguei e falei para ele assim: vou preservar o nome dele, porque eu sei que está indo por ar, mas eu posso dar o contato, porque ele é meu amigo, e ele está diretamente na minha casa, ele é a esposa dele. E ele chegou para mim e falou: pastor, eu vim aqui hoje, então, para aquele desafio que o senhor falou. Eu falei: eu vou orar para o senhor. Mas tem duas coisas comigo: quando Deus me usa, e eu sei que é para cura, isso eu sei também que é para Deus levar. Qual que é o desafio? Você aceita o compromisso? Ele falou: eu aceito, eu vou me dobrar aqui, não tem problema não. Se Deus me levar, eu deixo minha esposa bem. Não tem problema. Então dobra o seu joelho aqui. Se Deus me levar agora, eu estou feliz. E se Ele me curar, eu vou ficar mais feliz e vou testemunhar a Ele. Ungi ele naquele momento. Eu falei para ele: senti, irmãos, porque eu sei. Quando Deus ele vai me usar, eu sinto como é a condição que está a minha vida para com Deus naquele momento. E eu senti que ele foi curado. Eu falei para ele: volta lá no médico, faz todo o seu check-up de novo, seus exames, e depois você fala para mim. Quando foi na terça-feira seguinte, ele fez os exames, pegou o CD, e chegou para mim e falou: pastor Osano, eu vim aqui para nós agradecer a Deus. Eu vim aqui para glorificar a Deus junto contigo. Porque ele falou: o médico assustou. Ele falou: rapaz, o que houve com você? A sua próstata, você está um garotão novo de 18 anos. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós adoramos. É esse Deus. Aí alguém pensa assim: pastor Osano machucou o joelho e Deus tem por obrigação de curar. Não tem não, é? Ele cura se Ele quiser. E eu posso orar para um outro que esteja pior do que eu e Deus curar? Eu não vou questionar a Deus. Por que questionar a Deus? E quando eu olho este tema aqui, a absoluta soberania de Deus, eu vejo aqui que toda a liturgia do culto que foi aqui foi em torno de Deus. Foi Deus caminhando sobre o mar, os louvores aqui, tudo. O poderio de Deus. Há muitas coisas, meus irmãos, que acontecem na nossa vida. Nós somos o ser humano normal, com as mesmas paixões. Nós temos os mesmos erros, os mesmos defeitos, porque nós somos humanos. Nós não atingimos ainda a estatura de varão perfeito. Isso só vai acontecer quando for o arrebatamento da igreja. Enquanto estivermos aqui, somos sujeitos, somos limitados, porque somos humanos. Mas uma coisa eu tenho que ter em mente, eu tenho que reconhecer essa absoluta soberania de Deus. Eu tenho que reconhecer que Deus, Ele será Deus em qualquer circunstância da vida. Ele será Deus fazendo ou não fazendo, curando ou não curando. O que Ele determinar, eu tenho que acreditar, eu tenho que saber que a absoluta certeza da sua soberania não é que às vezes muitas pessoas já me procuraram, muitas pessoas já me questionaram em meio a essa fase global da pandemia: pastor, o que é que está acontecendo? Pastor, porque os nossos parentes, nossos familiares, pastores estão morrendo com a Covid. Eu falei: meu querido, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Nós não temos que questionar nem A nem B. Eu tenho que estar o quê? Preparado para que se acontecer comigo, eu esteja pronto para estar na presença do Senhor. Muitas pessoas questionam com Deus. Muitas pessoas não conseguem se conformar diante dos problemas. Não é fácil. Não temos aqui super pastores, não temos aqui super cristãos, todos nós. E você já parou, mesmo a gente entendendo. Eu fico olhando para a vida de Paulo, quando ele escreve aos Romanos: se tivesse só este livro, já seria a base central para eu acreditar em Deus, acreditar no cristianismo, porque esse livro traz todas as informações que poderia ser vedado para nós diante do judaísmo.
poderia ser perdido ao tempo e não ter chegado aos gentios, não ter chegado à humanidade. Mas Deus levanta o apóstolo Paulo. Então, quando eu olho para este homem, se eu observar, na realidade, tudo o que ele passou, e se ele fizesse só o questionamento a Deus: Deus, por que isso? Deus, por que eu estou passando por isso? Então eu mudo a expressão: Deus me ensina a entender qual é o motivo de eu estar passando por isso e qual é o propósito do Senhor estabelecido nesta situação, e que eu venha a entender, que eu possa compreender e eu venha entender e saber esperar o tempo que o Senhor irá fazer acontecer algo na nossa vida. Mas nós somos humanos, somos sensíveis. Nós vamos chorar, nós vamos lamentar, nós vamos questionar. Eu vou lamentar, eu vou questionar. Não é porque sou pastor, não, todos nós vamos. E eu vejo diretamente as pessoas dizendo: por que está morrendo? Por que está acontecendo isso comigo? Será que Deus, Ele não olha para mim? Será que Deus, Ele não me ama mais? Será que Deus está permitindo essas coisas na minha vida? Será que Deus, Ele não está olhando pelas minhas orações, não está ouvindo pela madrugada? Aí surge esses questionamentos. A soberania de Deus, ela é absoluta. Eu não posso ter uma visão calvinista, e às vezes sem compreensão, às vezes da forma que Deus, Ele quer estabelecer na vida do crente, na vida da igreja. E às vezes nós pecamos por nós questionar a Deus. Deus, Ele faz da maneira que Ele quer. Não adianta eu querer. Sabe qual que é o lema de Deus? A regra de Deus: para subir, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Descer. Então, para eu ser exaltado, o que Deus vai fazer? Ele vai abater, Ele vai humilhar. Quando eu começo a entender a visão, o âmbito do nível espiritual da minha vida, e aí nós conseguiremos chegar a uma conclusão que Deus, Ele vai fazer algo grande acontecer na tua vida, e Ele vai mudar a sua história, porque Ele é Deus, e Ele jamais deixará de ser Deus. E Deus faz a hora que Ele quer, não é da maneira que eu quero. Eu lembro muito bem quando uma pessoa, não sei se eu já falei isso aqui nessa igreja, e ela chegou para fazer um desafio a mim e a minha esposa. Não, pastor, olha, pastor, não, você não se preocupa não, irmão, porque o pastor Osana Hermania está aqui, eu conheço eles, olha, e o negócio acontece. Eu falei: por que é isso? O negócio acontece. O que é isso? Aí eu cheguei, ele chegou: não, é porque eu preciso dessa caminhonete funcionando aqui. Não, pastor Osana vai orar e Deus vai mandar um anjo aqui, o anjo vai trazer energia e vai carregar a bateria. Eu falei: poxa, eu não sabia que no Senhor tinha também carregador de bateria. Pode acontecer. Eu falei para ela assim, falei: minha irmã, Deus não vai fazer. E nem, portanto, eu vou orar. O que é para Deus fazer, Deus vai fazer. O que é para mim fazer, eu vou fazer. Quantos carros nós temos aqui? Nós estamos aqui em cinco famílias, tem 4 carros aqui. O irmão precisa ir lá na casa dele, na cidade. E lá ele tem outro carro 0, ele tem o seguro. Ele pode acionar a seguradora e colocar aqui, vir colocar, ou dar um jump aqui. Tudo bem, não vamos fazer isso. E aquele irmão falou assim: é verdade, pastor, não há necessidade disso. Então isso que eu analiso, eu fico pensando a maneira que as pessoas, eles acham que Deus tem por obrigação de fazer todas as coisas. Deus não vai fazer todas as coisas na minha vida que eu tenho desejo. E eu vou ter que conviver e conformar com isso. E passar adorando a Deus. Passar alegre, não lastimando nem reclamando. Porque a tendência nossa é a minha tendência também. Por um vacilo, mesmo sabendo e às vezes errando. E quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu vejo ele ali naquela situação, mesmo numa prisão domiciliar, mas sabendo que seria sentenciado à morte e ser decapitado. Mas ele queria que Deus tirasse o espinho da carne. Quem não quer que Deus tire um espinho da carne? Quem não quer que Deus tire aquele problema?
Quem não quer que Deus tira aquela situação, mas Deus fala, não, eu quero você desse jeito, porque você estando desse jeito, você está perto de mim, você estando desta maneira, você busca a minha face, se eu te dar, eu te conheço. Quer enganar a quem? Engana o homem, mas a Deus ninguém consegue enganar, porque Deus está olhando o profundo e o escondido do coração, é lá dentro que Deus está olhando. Aí chega aquele irmão para mim, pastor, ora para mim, porque eu estou tendo dificuldade de vir na igreja. Mas eu estou vindo na igreja pelo menos umas 3, 4 vezes. No mês eu ainda venho na igreja. O senhor ora para mim. E o senhor ora para mim para Deus dar um carro. A hora que Deus der um carrinho para mim, o senhor pode ter certeza. Eu vou até carregar alguém e vou levar para a igreja. Aí Deus fala assim, eu posso até te dar pela insistência do meu servo que está orando para tirar a responsabilidade que ele não aguenta mais de orar por você. Vou dar porque você é teimoso. E ele também está teimando, eu vou dar. Mas eu sei que você não vai fazer isso. E aquele irmãozinho, às vezes o outro chega para ele, ô rapaz, dá uma carona para mim na igreja. Não dá não, rapaz, vai ver o carro hoje, e o carro está limpinho. Aí ele fala assim, aí coloca a mulher e os filhos, vai lá para o shopping, vai lá para o mall, e vai pegar outro caminho, não vai adorar a Deus. Então, meu irmão, Deus conhece a tua vida, Deus conhece o meu coração, Deus, Ele sabe. Então, tem coisa que Ele não vai permitir. E eu terei que entender o agir e a vontade de Deus. Alguém chegou para mim e falou, pastor, porque quando o senhor orou, tirou a mulher da cadeira de roda. Por que o senhor carrega a missionária Maninha no braço? Falei assim, não me interessa, irmão. Eu vou carregar ela o tempo que Deus quiser, a vida toda até o arrebatamento da igreja. Deus não quer ela assim, ela vai ficar assim na cadeirinha dela, adorando, glorificando o nome do Senhor. E Deus vai dar força para mim, conduzir enquanto nós estivermos vivos. Há questionamentos constantemente. Todos, e Paulo traz aqui toda essa narrativa desse capítulo 9, você vai ler ele, você vai observar. Ele começa a dizer às pessoas, porque você, quem é você? Quem sou eu para questionar a Deus? Esse grupo dos deterministas, desses que determina a Deus, essa teologia, ele pega o camarada ali e vai para ele, não, olha, vem cá. Vem aqui porque aqui Deus ele tem que obedecer nós aqui. Vem aqui, serve a Deus aqui conosco, porque nós vamos chamar ele aqui, e ele vai sentar aqui, ó Deus, o Senhor vai ter que dar isso para aquele fulano, o Senhor vai ter que operar isso e maravilha. O determinismo não vai acontecer de forma alguma. Deus ele não precisa ser mandado, Deus não recebe ordem de ninguém. E se ele falou que não vai abrir a porta vai ficar fechada. Não tem para ninguém tentar abrir a porta. E se ele falar que você vai morrer com essa enfermidade, pode morrer glorificando o nome do Senhor, porque ele te quer assim, te quer ser mais rápido lá. Não adianta questionar a Deus, porque esse Deus é o Deus poderoso. E Paulo, ele traz para nós isso, não precisa a pessoa falar, não, mas é isso e aquilo. Você só mostra esse capítulo para essa pessoa. Olha só o que está dizendo a palavra de Deus. E atrás ali o versículo 13 diz assim, amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Aqui nós vemos uma visão, não é uma visão relacionada à igreja. É uma visão relacionada à nação de Israel. Porque se não fosse essa revelação, porque o Senhor, Ele deu a oportunidade, porque o próprio judeus negou a Cristo. Abre para nós a dispensação da graça, e nós, sendo gentios, o Senhor nos recebeu, nos acolheu. E Ele diz assim, que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo? Deus é justo, irmãos. Amém? Não vou usar esse esquema não, porque tem muitas pessoas que ficam sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não, não vou usar não. Deus é justo, Ele pratica a justiça, mas Ele também não é fogo consumidor. Ele não destruiu Sodoma e Gomorra, destruiu. Ele não perdoou o povo lá dos ninivitas, perdoou ou não perdoou? Ele destruiu lá? Não, mas não era condicional, é condicional. Deus, Ele perdoa, mas Ele não isenta a correção. Lá na frente Ele destruiu os ninivitas todos. A nação de Israel foi banida da sua terra, porque desobedeceram a Deus. Essa é a regra de Deus.
Duas coisas a missionária Maninha tem como base na sua vida e que serve para mim, serve para qualquer um de nós: obediência e fidelidade. Obediência e fidelidade. Se eu obedeço, sou fiel a Deus, eu não minto, eu não murmuro, eu não lastimo. Então, tem coisa na nossa vida que nós deixamos a desejar. E o Espírito Santo fala conosco, porque o Espírito Santo fala comigo também. O Espírito Santo, ele mostra a condição da maneira que nós estamos agindo, da forma que nós estamos pensando. E aí nós fica olhando para a nossa vida e às vezes pensando assim: será que se Jesus voltasse agora, eu estaria preparado? Será que se eu fosse pego de surpresa pelo Covid e eu ficasse entubado ali, sem raciocínio nenhum, não podendo nem pensar pela circunstância de falta de oxigenação no cérebro, como seria o meu futuro? Como seria a minha eternidade? Será que se eu tivesse um AVC, como eu passei por uma dificuldade uns tempos desse atrás, a gente não tem noção de nada, você perde o sentido, não tem condição de arrependimento, não tem condição de ligar para ninguém, não tem condição de pedir um perdão para ninguém. Então aí será o quê? Tarde demais. Então nós estamos aqui nesta manhã maravilhosa, desta tarde, para nós refletirmos quem é esse Deus. Como eu estou adorando a esse Deus. Como eu estou servindo a esse Deus. Quais são os meus questionamentos com Deus, que Deus olha para nós? Se Ele se revelasse, nós tivéssemos capacidade dEle revelasse para nós, assim pessoalmente, Ele falava: meu filho, fica quieto aí do jeito que você está, você não sabe o que você está falando. Eu sou Deus, eu tenho controle sobre a natureza, eu tenho controle, eu sou o arquiteto do universo, eu sou majestoso, eu dou vida, eu abato, eu mato e faço viver. Quem é você? Quem é você? Não é nada, eu não sou nada diante de Deus. Se hoje Ele falar para mim: eu vou cortar o fôlego de vida de você, eu vou cair aqui no púlpito morto. Então há muitos questionamentos para com Deus. Há muitas lastímias, nós lastimamos, nós reclamamos. Eu estou falando nós, irmão, porque eu estou no meio também. Não podemos esquivarmos da verdade. Não podemos negar aquilo que às vezes nós fazemos. E Deus olha: eu quero mudar totalmente essa situação. Porque Ele é Deus, Ele é todo poderoso. E Ele quer sempre o melhor da igreja. Quanto não quer a presença de Deus aqui? Quanto não quer sentir a glória de Deus? Aquele momento que é o momento mais difícil. Aquele momento que quando você vai lá no fundo do poço. Aquele momento que, às vezes, naquela hora, você não consegue entender. Por isso eu estou agora mudando meu tipo de oração para com Deus. Eu falo: Senhor, para que, Senhor, o Senhor está permitindo isso? Faça eu entender, para eu não vir mais murmurar, e eu não passar, às vezes, na prova, e às vezes, entender qual é o projeto do Senhor. Então faça eu entender, para que Deus, o Senhor está me colocando aqui dentro. Olha, Senhor, aonde o Senhor me inseriu? Aonde o Senhor me colocou? Olha só, Deus, o que está acontecendo. Olha aí, então, Pai, faça eu entender. E quando eu entender desta maneira, você vai ver que as coisas vão mudar. Algo glorioso vai acontecer. Deus vai rasgar o céu e a glória de Deus será manifesta na vida do crente e na vida da igreja. E nós vamos cantar o cântico da vitória, não é assim? Quando você pede para Deus vitória, né? Eu fico falando assim, que tem muitos crentes que ficam pedindo: ó, Deus, me dá vitória, me dá vitória, me dá vitória, me dá vitória. Aí eu estou atrás dele dizendo: Deus vai te dar luta, vai dar luta, vai dar luta, vai dar luta. Ele fica: Deus, me dá paciência, paciência, paciência. Eu estou falando: Deus vai te dar tribulação, tribulação, tribulação. Porque a vitória só vem através da luta. A paciência só nós adquirimos com a tribulação. Então essa é a condição de nós entendermos quem é esse Deus. E eu sei quem é esse Deus. O que eu já vi Ele fazer na minha vida, eu confesso a vocês, que é coisa grande. Como não acreditar? A missionária Mania, ela sempre diz uma coisa, que se alguém deixar ela assim, num lugar fechado, ou às vezes por maldade, ela tem a coragem, sabe, a fé, a capacidade, que Deus toma ela ali pelo seu braço, ou dá um estralar de dedo, e coloca ela lá dentro da sua casa, ou do outro lado da rua. Eu vejo esse Deus. Eu sei quem é Ele. Eu conheço as ações dEle. Ele me ouve. Ele me compreende. Ele nos entende. E eu creio que às vezes você reclama,
mesmo estando num país desse de oportunidade, às vezes nós reclamamos, mas Deus ele fica feliz quando vê aquele crente, mesmo passando por luta, por dificuldade, mas glorificando o nome dele, adorando a ele, exaltando o nome santo dele. Por isso Paulo ele diz aqui, Deus cumpre as suas promessas. Se você tem promessa de Deus, olha, tem pessoas que dizem assim, pastor, aquele irmão ele vivia sonhando que Deus tinha promessa na vida dele, ele falou, mas aí ó Deus, ele morreu, tinha promessa. Pode ter promessa, eu posso ter promessa, mas se Deus revogar a promessa, não há problema. É Deus revogando, é Deus, Ele faz o que Ele quer. O mais importante é eu entender a vontade que prioriza de Deus nas nossas vidas. Isso acontecendo, você vai saber lidar com as dificuldades e com os problemas que sobrevierem. Nós vamos saber lidar com aquilo ali. Ter o que? Direção, visão, revelação de Deus no momento daquela situação. Conversando com o Edson falou um negócio e eu, pura realidade, eu prestei atenção na fala dele, ele falou, é verdade, que às vezes você bate um carro ali, dá uma raladinha no carro e já fica revoltado, né? Mas nós esquecemos que aquilo ali era Deus te dando um grande livramento de algo maior lá na frente. Já aconteceu várias coisas comigo dessa maneira, de Deus fazer parar, pare aqui, pare, porque eu vou te dar o livramento. Então eu tenho que estar o quê? Sensível à voz do Espírito Santo. Eu tenho que entender quando é Deus, quando eu estou sendo espiritual, porque há 3 classes de pessoas. O espiritual, o natural e o carnal. O carnal mesmo já não entende nada, não sabe discernir nada. O natural só as coisas da matéria. É só as coisas palpáveis, só aquilo que ele percebe, só aquilo que ele vê, que ele enxerga, é um Tomé. Mas aquele que é espiritual, ele consegue ter uma visão mais ampla, muito mais do que uma águia, e ele vai mais profundo nas profundezas de Deus, e consegue ir tirar de lá o que Deus está revelando na vida dele. E os mistérios só são revelados pelo Espírito de Deus. Os mistérios, as coisas que vão acontecer, só é revelada pelo ministério do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, na vida dos cristãos. Você está entendendo esta mensagem? Quanto pode glorificar o nome do Senhor? Como que nós estamos falando com Deus? Qual a nossa perspectiva de Deus? A nossa visão com relação a este Deus? Um Deus que só tem que estar sob o meu domínio? Um Deus que tem que sempre fazer aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, os meus desejos? Será que é só isso? Não. Deus, Ele não quer que nós façamos isso. Ele quer que nós adoramos, quer que nós glorificamos a Ele, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, e se tem alguma coisa a cumprir, meus irmãos, não precisa nem eu falar. Não precisa, é só o tempo que vai passar e que vai falar. E as coisas vão acontecer. Você vai ver a bênção de Deus chegando na tua vida. Que não fique preocupado com pessoas que ficam contando. Olha, vai acontecer isso na minha vida, que Deus falou, Deus falou, Deus falou. E aí o inimigo vai usar de tudo quanto é artifício, tudo quanto é meio, para tentar colocar pedra no caminho. Para tentar impedir o plano traçado por Deus na sua vida. E aí às vezes a alternativa A que surgia, ela pode ser frustrada. Mas Deus, Ele não vai deixar parado, porque Ele vai produzir uma alternativa B. E a alternativa B, Ele vai fazer caminhar. E quando Ele fizer caminhar, Ele levará para o centro da vontade e do querer dEle. Porque é dEle, a obra é dEle, a nossa vida é dEle, é tudo para Ele, é para a glória dEle. Você pode adorar a Deus. Eu vou me encerrar por aqui, porque os irmãos já estão cansados. Eu estou com a minha perna aqui assim, mas ela está com a bênção de Deus. Com perna, com joelho machucado, com tudo cisto, com seja o que for, glória a Deus. Glória a Deus. Se Deus precisar mandar dar um pulo aqui também, ele voltar ao normal, tudo ser curado aqui, não tem problema. Ele faz se Ele querer. Não vou determinar quem tem que fazer, não. Mas se Ele querer, Ele pode fazer, porque eu já vi milagres grandes que Deus já fez. E eu creio que Deus vai fazer na sua vida. A igreja se coloca de pé. Vou me deter aqui, para não ser cansativo a vocês. Eu quero fazer a Deus esta oração. O grupo de louvor já vai se juntar aqui, né? Vai ser uma bênção para nós. Maravilha.
Pode vir aqui à frente, você quer receber oração? Pode vir aqui, vamos orar. E eu acredito no milagre. Quando eu olho para uma senhora, vou preservar o nome dela também, porque eu não pedi autorização para ela. E ela, numa das lives que nós estávamos fazendo, ela chegou, o irmão dela pediu, falou, pastor, a minha irmã está assim, já está com um problema bem avançado, o câncer dela. E eu quero que o senhor ore por ela. Eu vou passar o Facebook da sua esposa para ela e eu quero que ela acompanhe essas lives de vocês de sexta-feira. E eu acredito que Deus pode fazer um milagre. Quando eu vejo o que Deus fez na vida daquela mulher, está lá para o lado de Chicago, né, mas não tem problema. E ela deu o relato do milagre da cura, o seu cabelo já voltou ao normal, pôde ir ao Brasil, lá tão feliz, contente, agradecido. É esse Deus, irmãos, que a gente olha assim, e às vezes, por causa de um tropicãozinho, por causa de uma coisinha, nós ficamos chorando, lamentando, reclamando, e parece que desconfiado, desacreditando. Não, esse é o Deus. Vamos lá, vamos adorar a Deus. Vem aqui na frente. Vem aqui, venha depressa, meus irmãos, venha depressa. Vem aqui. Esse louvor, Deus fez algo grande na minha vida há uns 15 anos atrás, quando eu vi essa canção. Deus falando, eu vou te projetar para o mundo. E está parecendo que está tendo uma confirmação aqui de novo, ó. A mesma canção. Com gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Venha adorando a Deus. Adore o nome do Senhor Jesus. Adore, Deus está entrando com a providência. Ele é o Deus sempre presente. Ele conhece a tua dor, o teu gemido. Ele conhece mesmo a tua mente, o teu coração. Ele sabe o que você fala pelas caladas da noite. Ele consegue ler os seus lábios só sussurrando. Mas Ele está dizendo para você, eu sou Deus e eu posso. Se você é um dependente tão carente de Deus, adore a Ele. Levanta a sua mão para o céu agora e começa a adorar o Senhor e cantando esta canção. Daqui para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Amém, vamos adorar. Aleluia, glória a Deus. É bem melhor. É bem melhor. Deus é na tua vida. É bem melhor o que Deus vai fazer. Aleluia. Perdoa, Deus. Tu demandarabagá. Tu deriandarabagá. Logo as lágrimas, as tuas lágrimas Deus vai enxugar. Deus, Ele enxuga. Ele enxugará as tuas lágrimas. Porque Ele está neste lugar. Receba agora, vai recebendo a glória. Vai recebendo o poder. Vai recebendo. Deus está conosco. Aleluia. Tu demandarabas, tu deriandarabagá. Amanai tuiderias, uidemam tuiderras, anai demandarabagás, uideriam dakas, aisemam tuideriam lá, amanai debas tuiderias. Confesso, não dá pra viver. Receba o poder de Deus. Sem sentir receba a liberdade do Espírito. Receba aí agora, igreja. Receba agora. Vá recebendo. Toma posse da bênção. Toma posse. Eu sou o eterno dependente de Deus. Estou de novo aqui. Eu estou aqui, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Deus. Nós queremos o teu poder, ó Pai. Aleluia! Ainda que aleluia! Para te servir, aleluia! Jesus, eu tenho que derramar as lágrimas quentes que caem ao chão, mas o Senhor enxugará, Ele vai enxugar as lágrimas. Sofrer contigo é bem melhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Perdoa-me, porque às vezes não
não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Muito obrigado a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu senti a liberdade do Espírito de Deus. Amanagashai, Deniandalabasui de Ras. Andamagachui Denianda Laga, Erastui de Man. Alemandarabasui de Vas, de Candaraia. Namai Tui Denianda Labagash. Uidias. Aleluia. Omanai Hui de Colbanai de Mandarabacia. E da Magai de Vas, tu canta não, Ui de Man, Ui. Ai se canta lá. E Amalachui de Vas. Amanagai lavasui de cai, de mandaraçui, de mandagás. Emanai de vas, ui de las. Adore a Ele, adore a Ele, adore e sinta a liberdade dEle. Os céus estão presentes no nosso meio. Há um milagre de cura, há um milagre na alma, há um milagre no espírito. Está acontecendo agora. Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando na nossa vida. Pode adorar, pode glorificar a Ele. Sinta essa presença. A presença de Deus traz gozo à alma, traz paz de espírito. A presença gloriosa de Deus. Aleluia. Irmão, Arabagai, debaixo, uipicas, esse é Deus, Ele é forte, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele está conosco, a liberdade de Deus. A liberdade de Deus, pastor Telci, a liberdade de Giovanni, a liberdade de Deus, a liberdade de Deus, a presença de Deus nos louvores. A presença de Deus. A presença. Eu vou orar agora. Vocês faz mais baixinho um pouquinho que eu vou orar. Pode continuar mais baixinho. Eu vou orar. Vamos orar pela irmã Maria. Márcia Maria. Sua irmã. Irmãos, algo forte aconteceu comigo. Pode cantar bem baixinho, não tem problema. Pode continuar o louvor. Eu estava ministrando na igreja lá no estado de São Paulo. E quando eu parei, na hora me deteu a mensagem, porque a irmã Diva, sentada lá no meio, como está a nossa irmã ali atrás, esposa do pastor Valderi, ela atendeu o telefone porque ela não deixava o telefone desligado, porque o filho dela estava infiltrado no crime lá em São Paulo, do PCC. E quando ela atende o telefone, ela levanta e fala: pastor Osano, me perdoe por favor, essa ligação é do meu filho. Meu filho diz agora para mim que ele vai ser executado. E ele pediu que ele queria ouvir a voz da mãe, pediu perdão para ela naquele momento, e seria a última oportunidade dele. Eu falei: então tá bom, deixa ele aí no telefone. A igreja, falei: vamos orar, igreja, vamos mover os céus e a terra com nosso Deus. Oramos naquele momento,
Eu falei, legiões do inferno que está naquela vida, que está ali para executar um homicídio, e aquela vida que está em desespero, e essa mãe, demônio, eu te repreendo agora, sai desta vida. E quando eu falei, sai em nome de Jesus, e a igreja em glória e o poder, o rapaz chegou e falou para a mãe, mãe, eu já estou vazando na macriária, mãe. Eu já estou correndo daqui, mãe. Todos os 4 aqui caíram endemoniados no chão. Esse é o nosso Deus. Por isso eu adoro e glorifico o nome dEle. Ô Márcia, Deus vai colocar a mão nela lá. Querido Deus, eterno Pai, no nome soberano do Teu Filho amado Jesus, o Senhor é Deus de milagres, ó Pai. Ó Deus, aqui onde não há, Senhor, um tubo de oxigenação, ó Deus, aonde não há, Senhor, ó Deus, condição, ó Deus, daquela pessoa ser entubado, ó Deus, às vezes está desenganado pelo médico, e o médico está dizendo não tem jeito, mas o Senhor é a vida, Tu és a vida. Entra naquela vida agora, Pai. Entra, Deus. Entra ali, Senhor, na vida da irmã Márcia, Senhor. Toma ela na mão. O Teu filho vai te adorar. Ó Deus, o milagre vai acontecer, porque eu creio no milagre. Eu creio no Deus poderoso. Eu creio na autoridade que é meu tocado por Ele. Eu creio. O milagre vai chegando. Sinta o milagre de Deus. Sinta o milagre de Deus na tua casa. O milagre da tua vida. O milagre da tua família. O milagre no casamento. O milagre no trabalho. O milagre, 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 milagre de Deus. O milagre de Deus. O milagre de Deus. O milagre de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Está gostoso! É a presença gloriosa de Deus! Aleluia! Amém! Glória a Deus! Amém, meus irmãos! Pega só um tomzinho de Ré maior, só para ver se vai conseguir pegar esse hino aqui. Em meio a essa pandemia, Deus me deu para mim 20 louvores. 20 louvores. Se eu quisesse fazer 2 CDs, já daria para fazer. Mas não vou fazer CD, não. Marisa. Você vai pegar. Minha alma tem sede de Ti. Minha alma tem sede de Ti. Minha alma anseia por Ti, como a coça tem sede das águas. Minha alma anseia por Ti, como a coça tem sede das águas. A minha alma anseia por Ti, como a coça tem sede das águas. Minha alma tem sede de Ti, como a coça tem sede das águas. A minha alma tem sede de Ti. Eu quero beber. Amém. Somente o coro, né? Deixa o stop para lá. Tá bom? Meu abraço. Deus abençoe a todos vocês.
podeis tomar assento em nome de Jesus. Muito obrigado a todos vocês. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Queremos agradecer a Deus. Pastor Osana e a irmã Ninha estão viajando ao Brasil dia 30. Dia 29 desse mês, Pastor Osana está viajando ao Brasil. E eu espero que o Pastor Osana regresse outra vez. Depois da cirurgia, nós estamos trabalhando para que a documentação dele permaneça. E ele vai pegar o visto religioso em nome do Senhor Jesus. Já está tudo encaminhado com o advogado. Ele vai retornar assim que ele puder, vai poder entrar e sair do país normalmente. Os irmãos dizem amém? Mas, irmãos, se a gente terminar esse culto sem ouvir a irmã Aninha, também vai ficar difícil, né? O relógio está correndo, irmã Aninha. Pelo menos dá paz de Senhor para os irmãos. Vem aqui em cima. Depois os irmãos vão brigar comigo. Glória a Deus. Pode ficar tranquilo que eu só vou dar a paz do Senhor mesmo. Não, a paz do Senhor, meus irmãos. Eu estive num congresso lá no Paraná, uns tempos atrás, e o congresso é muito grande, muita gente. E eu fui convidada a ministrar as 2 noites. Pastor Osana, aquele dia não pôde ir, mas como Deus faz milagre de verdade, o meu filho que me levou, né? Ele já carregava a mamãe, então ele que levou. O pastor Osana ficou, que estava dirigindo congregação no campo missionário, e também ele tinha reunião com os obreiros lá. Cheguei lá, de repente, a festa estava muito linda. Eu não estou falando o nome da cidade, né? Mas tinha 18 conjuntos e mais 10 cantores. Aí tinha que terminar 9h30. E eu ganhei a oportunidade, 9h25. Eu falei, a paz do Senhor para os irmãos. Quem quer aceitar Jesus como Salvador? Veio um tanto de gente e aceitou Jesus como Salvador. Meu testemunho lindo e rápidas palavras. Porque as pessoas falaram que foi lá por curiosidade ver a minha, mas eu só convidei para aceitar Jesus como Salvador. Eles falaram, então vou fazer isto. Passado um tempo, menos de 3 anos, eu estava noutra festa e veio umas irmãs me abraçando e beijando o meu rosto. Nós somos candidatas a batismo. Nós somos aquelas mulheres que aceitamos Jesus aquele dia. Está vendo que também não é muito falar, não. Às vezes a gente fala um pouquinho e Deus faz. O pastor Osana já contou o testemunho da Victória Raquel. Até o pastor Telso vai lembrar, mas a irmã Giane, que nós falamos do oxigênio, que ela precisava tanto que tinha que correr muito. E o pastor Telso, mas a irmã Giane me deu ideia de ter um balão de oxigênio em casa. Porque, às vezes, não dava tempo, o André ficava aflito para chegar no hospital, né? E esse ano, né, 2021, no início do ano, paguei o preço. Fiz 14 dias pedindo, porque eu queria pagar meu voto, pedindo a bênção. 14 dias agradecendo. Cantando 14 hinos às 4 horas da manhã, orando e lendo o Salmo 20. Mas Deus deu a vitória. Amém! Eu estou muito alegre. Com essa oportunidade, pastor Telso, eu quero falar aqui porque eu falei que falaria. Então, se eu ganhar essa oportunidade, né? Então, ganhei no final. Eu trago uma saudação aqui das irmãs que estavam congregando conosco em Boca Raton. E as 2 que estavam até no grupo aí que a irmã Giane pôs, a irmã Silvana, a irmã Leidiane Rosa, a irmã Lidiane Lopes, a irmã Rosalina, a irmã Natalina, a Macarena, é um nome assim meio hispano, mas ela é do Mato Grosso, a Macarena, e ainda temos as demais que estavam ingressando, e falaram assim, Aninha, você vai lá em Somerville, porque eu falo muito de Somerville, né? Você vai lá, estou chegando lá, fala para as irmãs, para a irmã Giane, que nós mandamos a paz do Senhor para ela. Elas moram em Boca Raton, então elas não foram lá para a congregação, que está em outra cidade, mas elas foram para a Assembleia de Deus Betânia, porque nós não estamos em Boca Raton, já estamos saindo, mas, como disse o pastor, estamos indo, iremos voltar. Eu ainda creio no milagre. Quem sabe o pastor Osano não vai precisar mexer no joelho lá. É muito difícil, irmãos.
Eu chorei 16 noites com o pastor Osano, com o joelho muito mal, em cima de uma cama. Só que tem uma coisa, Deus não me deixou nem um dia sozinho. Aparecia o leite na minha porta, aparecia o pão na minha porta, aparecia a maçã na minha porta. Tem coisa que eu nem sei quem trouxe. Eu sei que parecia tudo na minha porta, porque Deus cuida dos seus. Amém? Glória a Deus. Não fiquei devendo, viu, irmã Aninha? Glória a Jesus. Irmã Aninha descobriu, irmãos, ela pesquisou aí, e aí me encontrou lá no meio dos parentes dela. Primo em 3º grau. Nossas mães, sei lá, como é que é aquilo, irmã Aninha? Só me explica. Do meu avô. Irmã Dejanira é a minha avó. Glória a Deus. É minha avó, irmão. Oh, meu Deus do céu. Achou. Amém. Fica de pé, irmãos, agradecer ao Senhor. Ela me fez essa pergunta. Glória a Deus. Jesus é bom, né, irmão? Jesus é bom. A gente tem surpresas agradáveis e nós louvamos a Deus por isso. Amém? Nós vamos encerrar o nosso culto. Terça-feira estaremos aqui em nome de Jesus estudando a palavra de Deus, mais um estudo bíblico. Na quinta-feira é culto com círculo de oração, né? Quinta-feira é o círculo de oração. Na outra quinta-feira é que é os varões, né? Então... isso mesmo, Maneli. É na direção do círculo de oração, mas é para toda a igreja, né? Amém, meus irmãos? Lembrando os irmãos que aqui tem... como é que é o negócio ali? Tem sapato ali fora? Quem... Vendendo um sapato, passa lá e compra para ajudar o departamento dos adolescentes, que no final da semana que vem, no sábado, nós teremos uma palestra aqui com os adolescentes, às 16h. Viu, irmãos? Estará sendo realizada aqui uma palestra. O irmão Brandon Santos, lá da cidade de East Boston, estará ministrando aqui às 16h para os adolescentes. Todos os pais trabalhem para que os seus adolescentes estejam participando deste evento. E no domingo, nós teremos aqui a celebração do Congresso dos Adolescentes. Parece que o nome dos adolescentes surgiu aí, Grupo de Adolescentes Renascer. Né? É o nome do conjunto que os irmãos estão colocando, é o Grupo de Adolescentes Renascer. Amém? Vamos estar orando para que Deus venha abençoar esse trabalho e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, agradecidos por tudo que o Senhor fez por nós nesta tarde, nesta manhã, neste dia. Que abençoe a cada um dos teus servos, leva para os lares. Te louvamos pela vida do teu servo, pastor Osano, Senhor, que ministrou a sua palavra, irmã Aninha. Deus, continue abençoando, que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, que todos digamos... Amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus, nosso Senhor.